Oi, pessoal, chegamos aqui ao nosso último encontro. No instante passou, né? Pelo menos eu acho que no instante passou. Espero que você também tenha tido essa impressão. A gente conseguiu aí dividir bem direitinho os assuntos da nossa matéria e hoje vamos terminar a nossa participação. Eu já havia adiantado para vocês que hoje a gente vai mergulhar, a gente vai se debruçar, esmiuçar a Lei 11.101 de 2005. A gente vai falar tanto de aspectos simples, se você não tem muita noção, tanto de aspectos aprofundados, se você tem mais noção e é necessário também para a sua prova. A gente vai falar sobre tudo. Gente, sem querer né, uma autopromoção, mas assim, uma coisa que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, dar aula de concurso, dar aula para concurso, tem uma outra pegada de dar, por exemplo, eu sou professora de graduação, né? Mas tem uma outra pegada, uma outra sistemática. A gente vai lidando com isso bem, né? A gente vai adquirindo experiência para isso. E uma das coisas que eu acho que eu consigo fazer, né, nesse momento que pode ajudar vocês bem, é mapear a Lei 11.101. É a gente pegar uma lei que tem mais de uma centena de artigos. Obviamente, eu não tenho como tratar aqui de uma centena de artigos. Isso passo um semestre inteiro na faculdade. Toda aula da gente é um semestre da faculdade, essa é a verdade. Mas eu consigo. Se você quiser seguir esse meu método que eu vou te dizer, se você quiser estudar nessa ordem dos artigos que eu vou te propor, eu garanto a você que você vai ter uma visão muito boa para essa lei para efeito de prova. Porque, gente, o que acontece? Deixa eu te mostrar aqui para que a gente possa começar. Pegue o material, pegue a própria lei. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. O artigo 1º da Lei 11.101, todos os artigos que eu citar hoje serão dela, não preciso ficar repetindo, ele dá uma introdução da lei. E ele diz que essa lei ela vai tratar de falência, que é o processo de quebra da empresa, e recuperação. A recuperação é no modo judicial ou é no modo extrajudicial, como a gente vai ver com as peculiaridades. Falência não, falência só por sentença, falência sempre processo judicial. Recuperação, se você estudou há muitos anos e está voltando agora para se atualizar, era aquilo que talvez você tenha estudado sob a nomenclatura de concordada. Quando eu fiz faculdade, ainda era concordada, até porque essa lei é relativamente nova, né? Ela é de 2005, já tinha 5 anos aí que tinha saído da faculdade. Então, né, ainda estudei com base na lei anterior. Então, gente, isso que eu estou falando para vocês, isso está no artigo 1º da lei, que vai dizer que o empresário e a sociedade empresária serão chamados de devedor. É uma introdução da lei no artigo 1º. Daqui a pouco, quando eu passar os slides, eu vou estar no artigo 139, 142. Aí depois eu vou voltar para o artigo 2º em seguida. Mas não sou eu que faço isso, não. A lei, quando ela é feita, ela não é feita de maneira para você estudar, né? Não, assim, não é para você fazer uma prova de concurso. É na lógica do legislador. Mas a lógica do legislador não é a lógica mais didática para você aprender. E quem está dizendo isso, gente, não sou apenas eu. Todos os autores seguem mais ou menos esse padrão que eu vou utilizar aqui para vocês. Então, ao final da aula, se vocês forem mapeando os artigos, incisos, parágrafos, alíneas, e depois forem estudar seguindo essa ordem que eu disser, vai facilitar a vida de vocês. E eu vou dar também aqui para vocês um cunho prático da matéria, porque, gente, eu sempre digo o seguinte, falência e recuperação, eu tenho a seguinte percepção. Costuma ser o assunto que, em geral, os alunos mais gostam para concurso, porque foi o último assunto que viram na faculdade, diferente de título de crédito, como a gente falou aqui. E também, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês nunca perceberam. Falência e recuperação não são direito empresarial, são processo civil. Isso aqui é processo civil puro. Agora, vem para direito empresarial, porque quem vai estar regido por essa lei é quem desenvolve a atividade de empresa. Vem para direito empresarial porque processo civil já é grande demais. Mas isso daqui poderia estar na lei, passa lá em processo civil, como, por exemplo, mandado de segurança. Tá certo? Então, por isso, a lei ela é muito prática, ela é muito do aspecto técnico da matéria. E vocês costumam estudá-la, costumam utilizá-la na faculdade de maneira muito teórica. Então, eu vou me utilizar da teoria, eu preciso disso para efeito de prepará-los para concurso, mas eu vou te dar uma noção mais prática do passo a passo também, que vai facilitar a tua vida. Tá certo? Então, vamos começar? Pega aí tua lei, caneta, lápis, computador, o que quer que seja, para que a gente comece. E nosso estudo vai ser feito da seguinte maneira. Vamos começar só com falência. Quando a gente andar um pouquinho, a gente já pega falência e recuperação e encerraremos com recuperação.
A lei dedica menos artigos à recuperação, ela dedica mais artigos à falência, então acaba que a gente vai tendo mais questões envolvendo falência. Gente, eu vou utilizar aqui um exemplo. Vamos imaginar que Maria seja empresária individual, ou seja, ou tenha com outra pessoa, se for o caso, uma sociedade empresária. Maria era uma empresária do ramo, deixa eu pensar aqui, do ramo de confeitaria. Pronto, Maria da Paz. Me lembrei da novela que passou na Globo. Professor, eu odeio novela, mas eu garanto que em algum momento você, como era a dona do pedaço, né? Já passou, já acabou, faz tempo, mas eu garanto para você que você viu lá a Juliana Paz cantando a música do pagode. Pronto. Maria da Paz simplesmente começou a fazer bolo, começou a ter um monte de loja, a fazer muito sucesso, mas por algum motivo essa empresa ela entra em franca decadência. O que acontece no processo de falência dessa empresa aí de Maria, gente? Ao invés da gente ter cada credor entrando com um processo contra essa empresa e você abarrotar ainda mais esse judiciário já tão pesado da gente, olha o que é que o legislador diz aqui pra gente. Ao invés de você ter cada um credor individualmente, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer aqui um processo de execução coletiva. Então, essa é a primeira informação acerca desse processo. Nesse processo, vai se instaurar o que chamamos de juízo universal de falência. Vê, imagina assim uma empresa dessas, que a gente tem tantos exemplos, que vão incorrer em falência, que quebram essas empresas que têm 300, 400 credores. Imagine cada um propondo uma execução individual, uma cobrança individual. Não. Vamos fazer uma execução coletiva? Por isso que eu disse, isso é processo, tá? Para esse processo, irão praticamente todos os credores que a empresa tem. Por isso se forma e se chama de juízo universal de falência. Mas há exceções. Tem credores que não vão para esse processo. E aí você vai começar a notar o que eu vou te dizer e a gente vai começar a mapear a lei agora. Quais são os credores que não vão para esse processo? Aqueles do artigo 5º, inciso 1º e 2º. E aí, gente, é isso que eu vou fazer. Os artigos mais importantes estão aqui no material. Outros, eu preciso que vocês parem e vão ler depois. Então, não vem para esse processo. Não vem para o juízo universal as ações previstas no artigo 5º. Não vem para esse processo as causas de competência da Justiça Federal. Né? Por óbvio, aqui eu estou na Justiça Estadual. E não vem para esse processo causas de competência aí só reafirmando de justiça especializada. Por exemplo, Justiça do Trabalho. Professor, eu sei que o Justiça do Trabalho é Justiça Federal, também sei. Só estou deixando mais detalhado para você. Tá? Então, as causas envolvendo as competências lá descritas no artigo 5º, as causas que envolvem competência da Justiça Federal, da Justiça Especializada, deixa eu te mostrar essa coisa do processo trabalhista, como é que se dá. A maioria desses processos de falência, a quase totalidade, tem ações trabalhistas ligadas a eles, né? Tem créditos trabalhistas. O que é que você tem que fazer enquanto empregado daquela empresa lá falida? Você entra com a ação na Justiça do Trabalho, o processo todo vai tramitar na Justiça do Trabalho. Quando a sentença transitar em julgado, você pega aqui a sua sentença e vai se habilitar nesse processo de falência para receber daqui a 25 anos. Mas é mais ou menos isso. Mas quem tem competência para determinar o quanto devido é o juiz do trabalho. Tá certo? Então, essa é a primeira informação. É um processo de execução coletiva. O que acontece, gente, nesse processo? Um monte de coisa. Mas, especificamente, eu quero falar dessa partezinha aqui para vocês agora. Ó. Todos os bens do falido, eles são arrecadados para uma venda judicial forçada. Daqui a pouco eu volto para cá. E aqui eu quero falar para vocês sobre esse segundo círculo que eu coloquei aqui. A isso eu darei o nome de realização do ativo. Esse ato, através do qual os bens da empresa são levados para serem transformados em dinheiro, a esse ato eu chamarei de realização do ativo, que é o que está aqui, ó. Em que todos os bens do falido são levados e são arrecadados para uma venda judicial forçada. Gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de participar desses leilões e tudo mais, mas assim, o que você imaginar na sua vida da empresa vai ser levado. Imagina que isso daqui, eu estou na minha casa, mas imagina que isso daqui fosse uma empresa. Tudo seria levado, tá? Até um jarro, não, é desse lado, né? É
porque é o contrário que aparece para vocês. Até um jarro que aparece com planta, um quadro, ou até os livros, né? Interruptor elevado. Até a professora, se ela tiver valor no mercado, também era elevada. Tá? Então, tudo é levado para ser vendido, para se transformar em dinheiro, para pagamento dos credores. Eu coloquei aqui, deixa eu dizer para vocês, para a gente ir mapeando a lei, eu coloquei aqui o artigo 140, por julgá-lo ser mais importante, mas eu quero dizer a vocês que a realização do ativo está a partir do artigo 139. Esse assunto vai do 139 até, deixa eu te dizer aqui, 139 até 148. E essa, gente, é uma outra sugestão que eu te dou. Quando terminar estudando o assunto por blocos, que vai ficar uma coisa mais fácil na sua cabeça. Então, a esse ato nós chamamos de realização do ativo. Eu quero destacar aqui 2 artigos principais. O primeiro artigo é o artigo 140. Nesse artigo, nós temos uma ordem para a venda dos bens na falência. Na hora do juiz mandar que os bens sejam vendidos, ele precisa observar essa ordem. Tá certo? O que está aqui para você. Primeiro eu vou tentar vender a empresa em bloco, tudo, né? A fazer o que a gente chama vulgarmente, não sei se você já ouviu falar assim, fazer uma venda de porteira fechada, que é vender tudo que a empresa tem, a matriz, as filiais, todas as máquinas, absolutamente tudo que a empresa tenha. Se ele não conseguiu o inciso 1, vai para o segundo. Se não conseguiu 2, vai para o 3. Se não conseguiu 3, vai para o 4. É a forma da venda dos bens. É uma ordem que o juiz precisa observá-la. Não confundam a ordem com a modalidade de realização do ativo. Em relação à modalidade de realização do ativo, aí, gente, vai ser uma escolha do juiz. Ouvido o administrador judicial, se houver o comitê, depois eu vou falar dessas figurinhas, mas o que eu quero que vocês percebam é o que está no 140 é uma ordem que ele está distrito. O que está no 142 são modalidades de venda dos bens da empresa em que vai ser feita aqui uma escolha. O que é melhor é que os bens sejam vendidos em leilão, em propostas fechadas ou em pregão. E a gente vai passar a analisar cada um deles. Gente, a lógica, tanto de um artigo como de outro, é sempre a mesma. E aí você vai escrevendo. Essa lei ela tem uma série de princípios. E esses princípios são criados pela doutrina, pela jurisprudência, alguns estão na lei, como a gente vai falar na parte de recuperação, e que por vezes eles aparecem em prova. Então, anota aí esse primeiro princípio. O princípio que o nosso legislador levou em conta foi o princípio da maximização dos ativos. Não é porque a empresa está falida que você vai vender os bens dela tostão por tostão, não. Por que existe uma ordem no 140? Porque vai se tentar maximizar. Gente, se os bens forem vendidos tostão por tostão, os credores não vão ser pagos, só os credores vão se dar mal. Tem uma expressão que a gente utiliza, me permitam aqui, bem nordestinês aqui mesmo, tá? De Pernambuco especificamente, que é a goela, né? Que é o pescoço da gente. Aí você diz assim, não é porque o camarada tá no chão que você vai pisar na goela dele, não. Tá? É a tradução da maximização do ativo. Bom é você lembrando disso na hora da sua prova, né? Numa questão escrita e tudo mais discursiva, mas é isso. Se os bens forem vendidos por qualquer tostão, menos credores serão pagos. Mas vamos vir para cá. Embora essas nomenclaturas sejam as mesmas do direito administrativo, leilão, propostas fechadas, pregão, não tem muito a ver lá com a lei de licitação, não, tá? Leilão, gente, vou explicar aqui para vocês. Cada um desses procedimentos vai estar devidamente descrito aqui no artigo 142. Deixa eu dizendo aqui para vocês. Eu já demarquei, né, a parte de realização do ativo, mas o procedimento em si de cada um deles está a partir do parágrafo 1º do artigo 142. Mas eu vou te dar uma ideia de cada um deles. Leilão é utilizar o CPC. São aqueles lances orais que oferecer o maior lance leva. Tá? Um procedimento de concorrência completamente aberta. Proposta fechada, o juízo da vara tal lança um edital dizendo, olha, eu estou vendendo um lote de controles de ar-condicionado. Quem quiser ofereça o lance. Você vai lá e entrega a proposta fechada. Você concorre sem saber quanto o seu concorrente está dando. No dia marcado, as propostas são abertas. Quem oferecer a maior proposta leva. A ideia da proposta fechada ela é interessante, se a gente pensar direitinho. Vê. Imagina quando você quer comprar muito uma coisa.
digamos, o sonho da minha vida é comprar esse controle desse ar-condicionado. Aí eu saio de casa e eu digo assim, se for um leilão, tá? Eu acho que eu dou até 50 mil por aquele bem. Mas quando eu chego lá, gente, eu vejo lance mínimo, 20 mil. Aí começa 21, 22, 23, eu digo, opa, eu saí de casa disposta a dar 50 mil, mas eu tô vendo que se eu der 30 mil, eu levo. Então, a ideia das propostas fechadas é você maximizar o ativo. Porque quando você quer muito uma coisa, a probabilidade de você dar um lance alto é maior, tá certo? E, por fim, a última modalidade, como eu disse, não confundam com a lei de licitações aqui, é o pregão. O pregão eu vou desenhá-lo porque ele é um mix dos dois anteriores. O pregão é o seguinte: existe uma primeira fase, que é a fase de propostas fechadas, certo? Aí eu tenho aqui, digamos, 5 pessoas interessadas. Então, agora eu estou falando de pregão, ok? Então, pregão, ele é um mix dos dois procedimentos anteriores. Então, bora lá. Pregão. Aí tem a primeira fase, onde as partes vão entregar as propostas fechadas. Digamos que A dê ali um lance de R$ 102. B, deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui para a professora não passar vergonha fazendo conta. Deixa eu colocar aqui. Então, A, R$ 100. B, R$ 93. 102, vocês iam ver, a conta ia ficar complicada para eu fazer aqui agora. Vocês depois vão entender o porquê. C, ofereceu 91. E, D, ofereceu 70. E E, ofereceu 60. Pronto. Cada um ofereceu essa proposta fechada, tá? Ok, professora A ganhou. Não, A não ganhou, porque não era a proposta fechada. A proposta fechada só era a primeira fase. O que é que vai acontecer? Esses valores que eles ofereceram irão habilitá-los ou não a participar da segunda fase, que é a fase do leilão. Só que, gente, só vai para essa segunda fase quem oferecer pelo menos 90% da maior proposta. Então, iriam aqui concorrer A, B e C. Eu apaguei o negócio de R$ 102 que eu tinha colocado aqui, porque é 90% da maior proposta. 90% de 100, né, eu saberia já aqui. 90% de 102 já ia ficar mais complicado. Enfim, o que você precisa saber é quem vai para essa segunda fase é quem oferecer pelo menos 90% da maior proposta, tá certo? Então, iriam litigar aqui A, B e C através de lances orais agora do leilão, certo? Então, é sempre nesse sentido de maximização dos ativos. No mais, vá vendo aí depois esses artigos que pontuamos sobre realização do ativo. Vou apagar o que está aqui para que a gente feche esse conceito dizendo o seguinte: tudo acontece na falência e na recuperação também, mas com feições diferentes, com objetivo básico. Qual é o objetivo básico, gente? O objetivo básico é esse que está aqui. É a distribuição proporcional do resultado entre os credores, de acordo com a rigorosa ordem de classificação de créditos, que a gente vai falar dela e vai ser o ponto mais importante dessa aula. Então, um outro princípio que o nosso legislador teve em conta é o princípio da máxima satisfação possível dos credores. Os credores vão ser pagos no máximo possível, do que for possível. O credor não é pago em falência tostão por tostão, gente. Senão a empresa não teria falido, tá certo? Então, esses credores vão ser pagos, a gente vai arrumar tudo isso na sua cabeça, eles vão ser pagos seguindo a rigorosa ordem de classificação de créditos que você vai ter que memorizar, tá certo? Não tem para onde, você tem que efetivamente memorizar. Vindo para cá, adiante, mas eu deixei aqui uma decisão bem recente do STJ, num desses últimos informativos de jurisprudência que a gente teve, para vocês analisarem aqui, mas basicamente o que vai se dizer nessa decisão é que essa sistemática aqui de venda que a gente está falando, algumas regrinhas de realização do ativo são voltadas para falência, não para recuperação. Eu destaquei até em azul aqui, ó. Destaque-se que o artigo 142 cuida de matéria afeta exclusivamente a processos de falência, regulando de que forma será efetuada a realização do ativo na sociedade falida,
tá certo? Aí ele diz aqui nessa outra parte em azul, cuidando-se da situação prevista no 66, não se exige formalidade específica para avaliação de ativos a serem alienados, incumbida ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso na recuperação judicial. Tá? Mas a decisão está toda aqui, ela é simples de ser compreendida, mas destaquei as coisas mais importantes aqui. Essas são as regras de realização do ativo para falência. E aqui vamos adiante. Gente, agora a gente vai começar a dizer a vocês quais são os requisitos necessários para que uma empresa seja decretada falida. Esses requisitos serão concomitantes. Passemos a eles a partir de agora. Esse daqui é o primeiro pressuposto ou requisito, como você prefira chamar. Esse primeiro requisito, gente, é o devedor. Quem vai incorrer em falência, quem vai poder pedir recuperação, como veremos, é o devedor que exerce atividade de empresa. Esse é o requisito básico. Quer seja empresário individual, quer seja sociedade empresária. Agora, me acompanha para que você não se perca no que eu vou lhe dizer agora. Para que essa lei se aplique, a atividade a ser desenvolvida precisa ser atividade de empresa. Tá certo? Ok. Por exemplo, o escritório de advocacia não é uma sociedade empresária, é uma sociedade simples. Então, essa lei não se aplica. Porém, existem atividades de empresa para as quais essa lei não se aplica. Você entendeu? Vou repetir. Para que essa lei incida, a atividade desenvolvida precisa ser atividade de empresa. Mas existem atividades de empresa de maneira excepcional para as quais essa lei não se aplica. Olha só o que vocês devem fazer. Vocês devem primeiro memorizar o conteúdo do artigo 2º. Essa lei não vai se aplicar à empresa pública, sociedade de economia mista, instituição financeira, cooperativa, entidade de previdência, operadora de plano de saúde, seguradora, capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. É importante memorizar o conteúdo do artigo 2º. Mas, além disso, para vocês estudarem em casa, eu já facilitei a vida de vocês. Eu peguei esse artigo 2º e dissequei ele da seguinte maneira. Coloquei aqui as atividades para as quais esta lei absolutamente não vai ser aplicável. E coloquei algumas atividades para as quais esta lei vai ser aplicável de maneira subsidiária. Tá? Essas entidades vão passar por certos procedimentos de liquidação extrajudicial e você vai aplicar a Lei 11.101 de maneira subsidiária. Mas essa parte vai ficar também aqui com vocês, para vocês poderem ler. E o que eu estou dizendo, a depender da banca do concurso, o que é muito cobrado, gente, é a dicção literal, essa lei não se aplica a essas atividades que estão aí no artigo 2º, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, agora especificamente sobre falência. Uma sociedade que não está registrada, eu mais Maria, mais Pedro, a gente se reúne e a gente tem uma sociedade que não é registrada, que a gente quer fugir do fisco. Ela pode ser decretada falida? Eu já lhe disse isso aqui. Pode, claro que ela pode. Tá certo? Claro que ela pode. O que ela jamais vai poder pedir é recuperação, mas ser decretada falida ela pode. Ô professor, e como é que eu vou pedir a falência dela? Porque ela não está registrada, mas ela é atividade de empresa. Porque o registro não é elemento constitutivo da atividade de empresa. Lembra que a gente disse isso na primeira aula? Tá certo, gente? Então, independente dela estar registrada ou não, ela pode sim ser decretada falida. Cabe ao credor aí se utilizar dos meios de prova que ele tiver. Mas a empresa que não é registrada pode sim ser decretada falida. Ela jamais vai poder pedir recuperação. Cenas do próximo capítulo. Então, esse é o primeiro requisito, tá, para a decretação da falência. Agora, o devedor em si, né, o que não se aplica aí desse artigo 2º, não se aplica em nenhum momento dessa lei, quer seja falência, recuperação. Mas aqui a gente está falando dos requisitos da falência. Primeiro requisito, desenvolver a atividade de empresa. Segundo requisito, a empresa precisa estar numa situação de insolvência. Na verdade, ela precisa estar numa das situações de insolvência do artigo 94. Percebam aquilo que eu estava dizendo? A gente estava no artigo 2º, agora a gente já está no artigo 94. E assim, gente, a culpa não é do legislador, não. É porque senão não fica concatenado na sua cabeça se a gente não seguir assim. Gente, nenhuma empresa incorre em falência da noite para o dia. Tá? Nenhuma empresa. Deixa eu te dar uma seguinte visão da lei. Nossa lei, ela tem 3 possibilidades.
Existem empresas que entram em recuperação e conseguem se recuperar. Massa. Existem empresas que entram em recuperação, não conseguem se recuperar, não conseguem cumprir o plano que elas propuseram. E essa recuperação ela é convolada em falência, se apropria dessa nomenclatura, convolação, transforma-se o processo de recuperação em falência. Existe empresa que já vão de logo para falência, mas não é do nada. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu estava dando aula, era no começo assim, de semestre da graduação, aí o aluno fez essa observação. Mas, professora, na cabeça do aluno, a recuperação era necessariamente anterior à falência, né? Estava começando a estudar. Mas, professora, a empresa vai ser falida do nada? Não. Quando a empresa vai direto para a falência, é porque ela está numa situação de insolvência muito complicada. Que a gente vai ver aqui quais são essas espécies de insolvência. Gente, às vezes acontece determinadas empresas assim quebrarem, essa nomenclatura quebra, ela existia no Código Comercial de 1850, essa parte era a chamada das quebras, porque isso era a Idade Média, quando um comerciante devia, os credores vinham com paus e pedras para quebrar a banca dele, daí a expressão das quebras. Já pensou se ainda hoje fosse assim? Mas ainda hoje a gente fala em quebra, no sentido técnico mesmo da palavra. Quando a empresa está quebrada, para a gente, enquanto consumidor, a gente pode dizer, oh, aquele grupo parecia tão forte, aquele grupo abriu não sei quantas filiais ontem. Para a gente, enquanto consumidor, a empresa sabe muito bem a situação na qual ela está. Então, por isso, se você vai, enquanto credor, pedir a falência de uma empresa, você tem que mostrar ao juiz que ela está numa das 3 hipóteses de insolvência que aqui estão. Passaremos a tratar de cada uma delas. A primeira delas é a insolvência do tipo real. Quando é que a empresa está em insolvência real? Quando a empresa, sem relevante razão de direito. Aí, você vai marcar aqui, artigo 96, para você ler o que o legislador considera como sendo relevante razão de direito. Então, quando a empresa, sem relevante razão de direito, ela não paga no vencimento uma obrigação líquida que está num título de crédito ou em vários títulos que tenham sido protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data da petição inicial. Gente, você tem que ter muito cuidado com isso daqui. Em primeiro lugar, nesse momento, existe um projeto de lei, nesse momento que eu estou falando para vocês, para que esse valor seja revisto. Mas eu tenho que falar aqui hoje, é um projeto de lei muito incipiente ainda, que não vale nem muita gente transcorrer sobre ele, mas, de repente, quando estiver perto do seu concurso, esse valor está revisto. Mas eu preciso dar aula hoje com o valor que está aí. E você tem que ter uma atenção toda especial, porque envolve protesto. Consequentemente, envolve cartório. Então, na insolvência real, é quando a empresa deve a um determinado credor num único título de crédito ou em vários títulos de crédito. E não precisa ser necessariamente só um credor. Tá? Eu falei um credor, um tipo de exemplo, mas podem ser vários credores. O que interessa, gente, por exemplo, eu tenho um título de crédito de 30 salários contra uma empresa, protestado em cartório. Eu não posso pedir a falência dela. Mas eu posso me juntar com o João, que tem um título de crédito de mais 12 salários. O que interessa aqui, um credor só, vários credores. Um título de crédito só, vários títulos de crédito. Tenham sido protestados em cartório e que a dívida ela seja maior do que 40 salários mínimos na data da petição inicial. Ô, professora, mas se a empresa me deve 30 mil reais, 30 salários, mais ou menos, né? Isso. 30 salários, 10 salários, eu não posso cobrar ela, não? É claro que pode. Ninguém está dizendo que você não pode, não. Está dizendo que não é razoável você pedir a falência da empresa, a quebra da empresa por uma dívida menor do que essa, tá bom? Então, gente, aqui você conjuga tudo o que você aprendeu, seja na aula da gente de direito cambiário, seja nas suas aulas específicas sobre protesto de título de crédito. Apenas a hipótese do inciso 1º tem um valor mínimo. Cuidado, tá? No inciso 2º não há valor mínimo, no inciso 3º não há valor mínimo. No inciso 2º, é o que chamamos de insolvência baseada em execução frustrada. Quando a empresa, em qualquer execução, ela sendo executada por quantia líquida, ela não paga, não deposita e não nomeia bens a penhora. Ou seja, gente, ela frustra a execução. É uma execução trabalhista, civil, qualquer contra a empresa, e ela não faz absolutamente nada. Nesse caso, eu posso pedir a falência dela, independente de quanto seja a dívida dela, independente de quanto seja essa execução. Ok? Professora, eu pensei que era 94, inciso 1º, 2º, 3º. Às vezes pode acontecer, de empresa que vai estar nas 3 possibilidades do inciso 94. Mas basta
né? Para você poder pedir a falência, basta um. E o inciso terceiro é o que chamamos de insolvência presumida ou atos de falência. São aqueles atos que são praticados pela empresa, exceto se fizerem parte do plano de recuperação judicial. Gente, vocês estão vendo aqui, que aqui tem 2 pontos. Pronto. Aqui eu preciso remetê-los para as alíneas. As alíneas do inciso terceiro vão trazer os chamados atos de falência. É uma previsão taxativa do legislador. Quais são os atos que, se praticados, vão fazer com que o juiz decrete a falência da empresa? Tá certo? Essa é uma previsão, como eu estou dizendo, taxativa, essa é uma presunção absoluta. Por exemplo, a gente falou aqui, quando a empresa faz o trespasse, descumprindo lá o que dissemos sobre ter autorização dos credores. Lembra disso? Artigo 1145 do Código Civil. Quando a empresa reforça garantias, leia as alíneas que são previstas, mais uma vez eu repito, de maneira taxativa, são atos que, se praticados pela empresa, ela vai ser decretada falida. Então, são atos de falência, só estaria tudo ok se esses atos estivessem num plano de recuperação judicial, né? Mas não estando, são atos falimentares e o juiz vai decretar a falência da empresa. Fechando aqui, nós temos o nosso terceiro e último requisito, que é o que chamamos de pressuposto requisito judicial. Essa é uma divisão muito mais da doutrina, que é a sentença judicial. A gente vai falar sobre a sentença no próximo bloco, no artigo 99, mas eu já queria adiantar aqui algumas coisas para vocês. Gente, quase sempre a sentença de falência é no sentido de concedê-la, é no sentido de reconhecê-la. Por quê? Vou dizer aqui a vocês o porquê. Deixa eu achar aqui o artigo para dizer para vocês lerem. O seguinte, artigo 101. Quero que vocês leiam depois o 101. Vê só. Se eu entro com um processo, esqueçam falência. Se eu entro com um processo qualquer contra você, um processo descabido, o que é que vai acontecer comigo? Não vou prosperar, vou pagar custas, vou pagar honorários e acabou-se. Mas o artigo 101, ele vai dizer, quem por dolo requerer a falência de outrem vai ser condenado a pagar perdas e danos. Por quê, gente? Imagina amanhã que sai na notícia, assim, saiu a notícia em rede social hoje em dia, que tudo, né? É uma pólvora, é um barril de pólvora, que foi pedir a falência de um grupo tal. Pronto, mesmo que seja um pedido desprovido de qualquer razão de ser, mesmo assim isso vai causar um dano na imagem muito grande da empresa. A empresa não tem honra subjetiva, como a gente, mas a empresa tem honra objetiva. A empresa tem direito a bom nome. Então, quase sempre a sentença é no sentido de decretar a falência. De toda maneira, quando a sentença ela nega o pedido de falência, o recurso cabível é o recurso de apelação. Normal. Agora, quando a sentença decreta a falência, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. Tenha muito cuidado com isso. Nessa lei, temos 3 pontos, 3, onde agravo de instrumento ataca decisão de mérito. Tá? Lembra que o STJ decidiu que a previsão do CPC do rol do agravo de instrumento era de taxatividade mitigada? Nunca vi isso na minha vida, não? Ou é taxativo ou é exemplificativo. Ficaram no meio do muro, mas enfim. Temos outras hipóteses de cabimento de agravo fora o CPC e aqui temos 3 hipóteses de cabimento de agravo atacando decisão de mérito. Essa é a primeira que eu estou mostrando, da sentença que decreta a falência. Mas meu tempo já se acabou. No próximo bloco eu volto falando ainda de sentença. Até daqui a pouco.